Boa noite a todos. Então nós vamos convidar os nossos irmãos, irmãs, aqueles que estão nos assistindo também nas redes sociais, para que a gente possa, nesse clima de paz, de confiança, mas também de esperança, elevar os pensamentos ao Pai Maior, rogando a Ele que seja sempre feita a vossa vontade e que as nossas vontades se alinhem cada vez mais com a dele. E nesse momento nós pedimos que nos ilumine a compreensão do tema que iremos abordar esta noite e ouvir. Saia daqui um esclarecimento, um consolo para os nossos corações. Que assim seja. Então nós queremos inicialmente dar as boas-vindas a todos vocês e que nós possamos ter um aproveitamento que faça diferença na vida de cada um. Esses ensinos que os Espíritos nos trazem, que a gente possa serenar os corações aflitos, porque o desencarne é sempre um desafio muito grande nas nossas vidas. Os entes queridos, a partida deles, nós gostaríamos que eles permanecessem sempre conosco, mas não é possível numa única encarnação. Nós nascemos todos juntos, reencarnamos todos juntos e desencarnarmos todos juntos daquela família, porque a humanidade necessita da continuidade. E os espíritos que aqui ora nascem, ora desencarnam, são os mesmos espíritos que vêm cumprir uma etapa e novamente retornam ao plano espiritual como aquele viajante que vai fazer uma longa viagem e ele necessita do descanso, da parada, pernoitar, descansar para depois enfrentar novamente o restante do caminho, porque se ele não tiver essas paradas, ele pode dormir na estrada, dormir no volante, causar um acidente, ou ele pode às vezes ir por caminhos perigosos em determinadas horas da noite e ser assaltado. Assim é o espírito, ele precisa do desencarne para o seu progresso. E o reencarne, a reencarnação, assim como o progresso e a desencarnação, são leis de Deus, fazem parte da lei de Deus. Nós temos a certeza que iremos desencarnar, assim como temos a certeza também que vamos retornar. E assim esse tema que foi escolhido pela área da família, nossa casa espírita tem as áreas e a área da família escolheu esse tema. Nós tivemos a semana passada, o dia 2 de novembro, onde a gente lembra os nossos entes queridos que já desencarnaram, com muito carinho, com muita gratidão. E especialmente esse ano, então, que nós tivemos vários, nos últimos 3 anos, vários desencarnes. Então, é um momento assim que às vezes as pessoas se abalam, mas a gente vai ver hoje, através dos ensinos dos Espíritos, esses ângulos que vão poder nos auxiliar nessa consolação e ao mesmo tempo vão nos permitir também ver outros aspectos do desencarne que às vezes nós não temos visto ou não é corriqueiro
para o nosso dia a dia que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos então ver essa mensagem que nós pegamos na internet, onde diz, mesmo que os olhos físicos não vejam, quem amamos está sempre perto do coração. Então, isso vale para os encarnados e para os desencarnados. Então, essas pessoas que partiram, elas estão invisíveis, mas não ausentes. Então, vamos dar a continuidade. Nós vamos iniciar com uma pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 3 questões, a 934 a 936, que vão tratar dessa perda de pessoas amadas. E então nós vamos escolher essa 934 para analisar. Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. A perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Porque nós, na doutrina espírita, e vocês muitos já ouviram essa nossa abordagem, que existe diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, ela é necessária, a dor é uma prova para nós, para o espírito que Deus deixou, para que nós possamos crescer com ela. Mas o sofrimento não. O sofrimento é uma opção. Porque diante de uma dificuldade, de um desafio, eu tenho 2 escolhas. Ou eu tenho ânimo, eu tenho fé, eu tenho força de vontade para enfrentar aquilo com a cabeça erguida, confiante em Deus, que nunca nos abandona, confiante na providência e na vontade divina, ou eu desanimo, eu acabo entrando às vezes até numa depressão, numa tristeza profunda, num desânimo profundo, eu perco a fé, perco as esperanças e começo a sofrer. Assim é com o desencarne dos nossos entes queridos. É normal e salutar a saudade, a lágrima da saudade, mas não é nada bom para nós a lágrima da revolta e do desespero. Porque nós sabemos que o espírito continua a sua jornada. Esse viajante continua a sua vida após a morte. E ele necessita sim das nossas boas vibrações, da nossa aceitação, da resignação. Porque a revolta só vai vibrar negativamente naquele coração que para ele, às vezes ele está deixando 10 pessoas aqui nessa encarnação. Ele está indo sozinho porque a gente vai sozinho. Assim como a gente nasce sozinho, a gente também vai sozinho. E nós estamos tendo que nos separar momentaneamente de um. Então, se nós não tivermos esses bons pensamentos, essas boas vibrações para emanar para ele, como é que nós vamos dar força e coragem para ele? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, eles colocam, o Kardec coloca nos comentários, por exemplo, 2 amigos se tornam prisioneiros. E lá, depois de um tempo, um deles é liberto, a pena dele é diminuída, ele é liberto da prisão. Daí aquele amigo que ficou, seria um comportamento amoroso, um comportamento de amizade, se esse amigo ficasse revoltado porque o outro teve a pena minimizada ou foi solto, ficasse revoltado, quisesse que o amigo continuasse com ele ali, cumprindo uma pena que já não precisaria mais, sofrendo as agruras do cárcere. Jamais um amigo verdadeiro faria isso, ficaria feliz que o outro foi liberto.
Assim também, se um amigo, um familiar querido nosso encarnado, tivesse para a sua saúde ou para o bem-estar, a melhora dos seus negócios, ele tivesse que viajar embora para um outro país, nós não iríamos querer que ele fosse, em detrimento mesmo da saúde dele, dos negócios dele, para ficar do nosso lado. Jamais um verdadeiro amigo faria isso. Então, a ida dos nossos entes queridos para o plano espiritual também é necessária. E é para o progresso e para a evolução deles. Agora, na pandemia, que houve esse desencarne muito grande, né, em todo o mundo inteiro, esses espíritos que aproveitaram, que desencarnaram e que aproveitarem essa oportunidade que tiveram de desencarnar nesse momento, irão evoluir muito mais rápido, porque eles vão poder retornar melhores, mais fortalecidos. Eles vão poder, no plano espiritual, rever aquilo que eles estavam fazendo errado e corrigir a rota. E vir numa encarnação, numa nova encarnação, mais preparados, mais amorosos. Para os nossos olhos, para nós que ficamos, parece uma desgraça, mas para o espírito é uma bênção, porque ele está progredindo. E o espírito, quando ele está desencarnado, ele tem uma visão mais ampla do todo. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, nós só conseguimos ver aqui, mas se nós sairmos lá para a frente da casa espírita, sairmos para fora, nós vamos ver toda a quadra. Assim é o espírito. Ele vai ter uma compreensão maior. Ele vai poder distinguir melhor, ter um discernimento maior do que quando estava aqui encarnado. Então é um progresso para ele. Não devemos então ter aquele peso, aquela dor, aquele sofrimento. Nós temos que nos resignar. E ali também vem a resposta, então, dos espíritos, né? Então o Kardec ele pergunta se essa dor, que é uma dor legítima, porque não é um sofrimento, né? A gente não sabe quando é que o nosso ente querido vai desencarnar, ou até mesmo quando nós vamos desencarnar. E que então, por ser uma dor legítima, porque não é um sofrimento, a pessoa desencarnou, a gente ama aquela pessoa, nós sentimos saudade, nós queríamos que ela continuasse ali conosco, então é uma dor que ele considera legítima, quanto é irreparável e independente da nossa vontade, porque independe de nós, né, o desencarne daquela pessoa ou o nosso mesmo. E aí eles respondem, essa causa de dor atinge o rico, o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Isso quer dizer que é igual para todos. Deus não é imparcial. Então o desencarne vem para todos nós, essa prova da desencarne dos entes queridos vai vir para todos nós. E que representa uma prova. É claro que os que já estão mais habituados a ouvir as nossas palestras já sabem o que é, qual é a diferença entre uma prova e uma expiação. Mas talvez alguns não saibam. A prova é um mecanismo que Deus utiliza para o nosso progresso no sentido de evolução. Que nenhum aluno, o aluno precisa fazer o teste, ver se ele aprendeu a matéria lá da escola, para ele poder passar de ano, passar de série. Assim somos nós, porque se não tivesse as provas, como é que se iria saber se nós estamos evoluindo ou não? Se podemos
passar de uma escala espírita de espíritos imperfeitos para espíritos bons ou espíritos puros se não tivesse as provas. Então elas são uma forma de aferir a nossa evolução, nosso aprendizado perante a vida. E a expiação é quando nós, diante dessas provas, tomamos atitudes para o mal, em prejuízo nosso mesmo, em prejuízo do próximo, em prejuízo da natureza, ou infligindo às vezes uma lei de Deus, e nós aí contraímos uma expiação, ou seja, aí vira uma dívida, porque aí nós vamos ter que reaprender, vamos ter que passar de novo por uma outra prova mais difícil, daí a mesma que nós passamos e rodamos aí de forma mais difícil, porque daí já vem outras provas juntos com essas expiações aí, e nós vamos ter uma dificuldade maior. Então a expiação decorre dos nossas tomadas de decisões erradas para o lado ruim, em prejuízo do próximo, de nós mesmos, de Deus. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, o que os espíritos de luz estão querendo dizer aqui para nós? Estão nos dizendo que nós temos como nos comunicar com os nossos entes queridos que já partiram. Então, nós não estamos separados, eles podem estar do nosso lado. Por isso que nós falamos que eles nunca estão ausentes, só estão invisíveis. Esses irmãos, então, que estão no plano espiritual, os nossos entes queridos, eles podem receber as nossas impressões, a nossa comunicação, a nossa ligação com eles, primeiramente através da prece. E aqui nós reforçamos que a prece não são palavras rebuscadas, longas petições. A prece tem que ser um pedido simples, ou uma adoração, um agradecimento do próprio coração, com palavras que tenham emoção e sentimento. Quando nós fazemos uma prece pelo nosso ente querido, ele vai receber através do sentimento, da emoção que canaliza até ele. Às vezes, nós não tivemos a oportunidade, enquanto encarnados, com aquele familiar, com aquele amigo, ente querido que já partiu, de pedir perdão ou de perdoar ou dizer que ama. Porque nós, nas nossas criações antigas, a nossa educação às vezes não permitia, nós não tínhamos esse afeto que se tem hoje, né? Principalmente às vezes o filho homem com o pai, né? De abraçar, de beijar, que tem hoje. Então a gente se torna às vezes meio frio em função disso, mas gostaria de ter dito. Nós podemos fazer tudo isso, mesmo eles estando desencarnados, porque nós podemos utilizar da prece. A prece é uma telepatia que nós vamos emitir para esse espírito. E nós, infelizmente, nós lembramos muito de orar por eles, ir lá levar flores no túmulo, fazer uma homenagem, às vezes uma prece, lembrar deles somente no dia 2 de novembro. Quando nós deveríamos, não vou dizer todos os dias, mas pelo menos que seja uma vez por semana, no nosso Evangelho no Lar, agradecer a eles por tudo que eles nos ensinaram. Mesmo que eles não tenham sido aquelas pessoas maravilhosas que nós gostaríamos,
mas eles fizeram o melhor deles por nós. Seja amigo, seja filho, seja irmão, pai e mãe, marido, esposa. Eles fizeram o melhor dentro da evolução deles. Nós também podemos nos utilizar da mediunidade. Só que o caso já é mais complexo. A mediunidade, todos nós todos somos médiuns, em graus diferentes. Tem aqueles médiuns ostensivos, que é aqueles que veem os espíritos, ouvem, às vezes o espírito até se materializa se ele tiver esse tipo de mediunidade, ele pode tocar, mas isso é raro. Nos tempos antigos era mais corriqueiro, porque as pessoas não tinham entendimento da mediunidade que tem hoje. Então era necessário esses efeitos físicos, como Moisés fazia o cajado virar uma cobra, porque eles tinham essa necessidade ainda dos efeitos físicos. As irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né, e tantos outros aqui no Brasil também, que a mediunidade era ostensiva, era necessária para as pessoas, porque tem os que só acreditam vendo. Mas hoje em dia não. A maioria dos médiuns hoje, com mediunidade mais ostensiva, são mais psíquicos. Então não tem tanto essas coisas de fenômenos físicos. Então não é tão fácil, por exemplo, meu pai e a minha mãe se materializar aqui, porque eu não sou médium de efeitos físicos e nem tenho evidência. Ou eles falarem comigo, porque eu não vou escutar fisicamente com os ouvidos, ver com os olhos físicos, mas eu vou sentir, eu vou ter a intuição no meu pensamento, porque se processa telepaticamente muitas vezes essa comunicação. A gente sente às vezes a presença deles. E claro que quem quiser vir conhecer melhor e se utilizar dessa ferramenta maravilhosa para si, para os seus entes queridos e para o seu próximo, que é a mediunidade, venham estudar na Casa Espírita. Temos aqui uma das nossas facilitadoras para os iniciantes na terça-noite, temos no sábado, temos estudo online, temos na quinta de tarde para os iniciantes. Venham compreender melhor, tem o livro dos médiuns também, que é um compêndio da mediunidade, que vocês podem ler também. E nós vamos ter mais até por curiosidade, mas que existe já e já há bastante tempo, a transcomunicação instrumental, que estuda a comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos eletrônicos, como exemplo rádio, televisão, telefone, computador. Isso está na Wikipédia. Já existe então cientistas que já estão fazendo esses tipos de experimento e já tem algumas coisas que já eles têm prova. Esse livro, Transcomunicação Instrumental, Espiritismo e Ciência, é da Sônia Rinaldi, ela é uma estudiosa. Inclusive esse livro eu li e é muito interessante, sabe? Eles têm várias coisas que eles já têm a prova, com gravadores, com câmeras, filmagens, na TV também, telefone. E tem vários estudos dela e sobre essa parte, quem se interessar, no futuro vai ser assim. Só que por que hoje a espiritualidade ainda bloqueia esse tipo de tecnologia, esse acesso para nós descobrir isso e conseguir viabilizar essa comunicação? Porque nós não temos evolução ainda suficiente. O nosso mundo ainda é de provas e expiações. Isso significa que o mal predomina aqui ainda. E nós usaríamos isso para o mal. Então, não preciso nem falar, né, de tanto de coisas que foi criada para o bem e que nós usamos para o mal. Então, não seria diferente. Por isso que os espíritos estão retardando um pouquinho. Mas a partir do momento que a gente tiver essa evolução moral para lidar com isso, isso vai ser um fato corriqueiro. Que bom que vai ser, né? Já pensou? Nós vamos ter aí uma mensagem, não é bem uma mensagem, ele faz uma comparação
O Leon Denis é um estudioso contemporâneo de Kardec. Depois da Morte é o livro que tem essa parte, essa comparação. Ele diz assim: já vistes a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida, que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, volta ao grande monturo. O nosso despojo miserável entra no laboratório da natureza, mas o espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. Assim se distingue cada uma das nossas encarnações. No livro No Limiar do Infinito, esse livro aqui do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, ela vai nos falar: não é perda, antes ganho, quando se traslada de uma para outra vibração o ser querido. Porque aqui, às vezes, nós estamos se endividando, como nós já colocamos, e lá no plano espiritual é o momento da gente fazer a reflexão e acertarmos os pontos para a próxima encarnação. E ela ainda fala mais: ao espiritismo cabe o nobre mistério de demonstrar que a verdadeira perda se dá quando o ser se extravia da reta estrada do dever, derrapando insolitamente na licenciosidade, no crime ou na alucinação de qualquer tipo em que se apresente. Então, a questão para o espírito não é dele desencarnar, isso é muito bom em condições programadas por Deus, isso é perfeito para o espírito, para o progresso dele. A questão é quando ele fica aqui se comprometendo, porque aqui há muitas coisas, muitas seduções, muitas tentações, e nós, como ainda temos muitas tentações em nós, né, facilidades, vamos nos encaminhar para essas tentações, e o espírito, ele já está mais livre disso, e o espiritismo, ele tem essa missão também de fazer com que nós possamos compreender isso, né? Que nós temos que buscar a reforma interior aqui, melhorar aqui, não se preocupar com depois da morte, né? Ou se revoltar porque alguém foi antes de nós. A morte somente constitui desdita quando autopromovida, incidindo no injustificável suicídio, e aí então é quando a gente toma uma atitude, às vezes equivocada, querendo matar a nossa dor, né? E tiramos a vida, quando na verdade não é a vida que nós queremos tirar, às vezes sempre é a nossa dor. Aí nós temos uma campanha sempre permanente da Federação Espírita sobre o combate ao suicídio, né? Então sempre nos trazendo informações. Aí a gente tem o CVV, né, também, que eles atendem aquelas pessoas que estão pensando em suicídio. E cada um de nós pode dar a sua contribuição, né? É só a gente ter, às vezes, paciência de ouvir as pessoas que nós não estamos tendo mais. A gente não tem tempo nem para nós mesmos, às vezes, e nós precisamos parar. Porque, às vezes, o parar significa a gente salvar uma vida, escutar uma pessoa. A gente não traz muitos exemplos particulares, mas às vezes a gente pode trazer alguns, né? Nós, às vezes, aqui, a gente chega mais cedo, e não foi nenhuma nem duas, que nós atendemos pessoas ali que chegaram às 6:30 da tarde, às 7 horas, pedindo um atendimento,
porque estava em iminência de tirar a própria vida. Então, às vezes a gente poder ouvir elas, dar um conselho, um apoio, não precisa nem falar nada, só escutar, fazer uma prece por elas já salva uma vida. Ocorre no corpo inditosos acontecimentos, sem dúvida, muito mais graves e danosos, piores, portanto, do que a morte, que a gente mais ou menos também já comentou ali com vocês, né? Então, as infelicidades que a gente causa muitas vezes para as pessoas, prejudicamos as pessoas, então é melhor o desencarne programado por Deus, que ele diz, não, Simone, tu já deve um cartão de crédito inteiro, daí tu vai pegar o outro cartão, né, vai se endividar muito mais ainda. Então ele chama, vamos voltar para o plano espiritual. Então às vezes é para nós não nos comprometermos mais. E daí tem a questão das mortes prematuras, das crianças, que às vezes a gente não entende. Daí eu só vou deixar uma dica, porque agora já estamos com o tempo avançado. Mas no Evangelho, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, o item 21 vai ter lá uma belíssima mensagem esclarecedora do Espírito Sanson, que ele vai falar sobre essas perdas de pessoas amadas e mortes prematuras, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Também ela nos fala ali da questão daquelas pessoas que têm doenças graves, às vezes não tão graves, mas não precisa ser só doenças graves, mas doenças que são muito grandes, o período que elas vão ter que passar por aquela doença, ou às vezes até a vida toda. Uma cegueira, uma surdez, uma mudez, uma paralisia, alguma doença assim que que vai impedir a pessoa de alguma coisa. E aquelas pessoas que são muito irascíveis, ou seja, aquelas que não têm paciência, que vão se revoltar com aquela doença, que não vão aceitar, então Deus seria melhor o desencarne delas do que elas permanecer ali, porque elas estão com uma prova que já é por causa de vidas passadas, prova não, expiação de vidas passadas, e ainda com toda essa revolta e não aceitar, elas vão se comprometer mais ainda, daí às vezes Deus então resolve, vamos, né, chamar essa pessoa já, eu estou dizendo em termos assim, bem pessoal, corriqueiros nossos, né, não que Deus que seja dessa forma, mas que vai ter um término ali, né, porque aí ia ser pior ainda mais para ela. E a questão dos vícios também que a Joana de Ângeles coloca, porque nós temos muitos vícios hoje, é bebida, é cigarro, é consumismo, é sexolatria, idolatria, materialismo, então tem muitas coisas que às vezes o espírito, em vez dele progredir, ele vai ainda se comprometer mais com essas coisas, então também ele desencarna, também a espiritualidade vai dar um término, né, a essa encarnação, a essa personalidade nessa vida para recomeçar depois lá na frente. Para finalizar, também dessa mensagem do Evangelho que eu falei para vocês, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Assim nós encerramos então nossa conversa, o nosso tema de hoje, e vamos convidar a todos os nossos trabalhadores médios se prepararem para fazermos a doação dos fluidos, do magnetismo dos médios, porque os espíritos já estão aqui há bastante tempo, amparando a cada um dos que aqui chegaram. Então, nesse momento, amigos espirituais que sabem e sondam o íntimo de cada um de nós, às vezes sabendo das causas que nem nós mesmos sabemos, das nossas aflições,
possam nos consolar, possam nos amparar e nos assistir nos nossos diversos desafios que ainda temos como espíritos devedores e aprendizes neste plano. Dai-nos a coragem, dai-nos a força e façais, queridos mentores, que possamos ter o olhar para o próximo e que possamos também ter um olhar para os nossos entes queridos através da prece e do amor, do sentimento verdadeiro que temos por eles. E que assim seja. Que assim seja.